be recorded. Então, bora lá. Estamos dando início à aula do terceiro ano do novo ensino médio. Estamos na segunda semana do segundo bimestre. Hoje é dia 30 de junho e a aula de artes. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o sistema simbólico da arte. A gente viu na última aula, se não me falha a memória, vou até olhar para ver se é verdade, o sistema econômico da arte, que falava sobre a questão do investimento, né? Você dá como calcular uma obra de arte, o valor dela, porque tem que ter o gasto, tem que ter o tempo utilizado, tem que ter, né, a mão de obra do artista. A gente viu também a questão econômica da arte em relação aos financiadores. Muitas vezes uma obra precisa ser financiada por patrocinadores ou pelo Estado. A gente viu na última aula o papel, Daiane chegou, o papel das casas de leilões, a gente viu o papel das galerias de arte, viu a questão do investimento, se você quiser investir num artista que você acha que ele vai ser renomado daqui a algum tempo, então você compra uma obra dele hoje barata para daqui a alguns anos ela valorizar. Enfim, isso é o sistema econômico da arte. Agora a gente vai estudar o sistema simbólico, tá? Esse sistema simbólico, ele está na página 278, como tem aí mostrando. Então, vou fazer a leitura. Além do sistema econômico, há também o sistema simbólico da arte contemporânea, que se define por transformar a obra de arte em objeto de discurso cultural, que vai da apreciação de uma obra de arte até a confecção de estudos e teses acadêmicas sobre ela. Nesse sentido, esse sistema envolve os curiosos, ou seja, pessoas que revelam um interesse mais constante pela arte contemporânea. São os observadores anônimos que não desempenham uma função formalizada no mundo da arte, mas que constituem uma parcela fundamental do conjunto dos visitantes das exposições e dos consumidores de informação artística em geral. Então, esse sistema simbólico, ele vai falar muito sobre as pessoas que estudam e vivem da arte, não enquanto termos econômicos, mas em termos de conhecimento. As pessoas que movimentam o sistema de arte, né, artístico, vamos dizer assim, das obras de arte, mas no sentido de estudo. E aí ele fala a primeira parte desse sistema, que são os curiosos, são aquelas pessoas que vão visitar as obras em si, mas que não têm um conhecimento, não tem a arte como meio de estudo, certo? É apenas curioso no sentido que ele vai lá, observa, dá uma opinião, mas não é algo formalizado. A crítica de arte também participa do sistema simbólico, assumiu um papel fundamental a partir das rupturas promovidas pelo modernismo na arte. Os críticos de arte passaram a comentar e explicar pesquisas e processos artísticos ao público, além de direcionar a formação de coleções de museus e outras instituições culturais, formados em áreas como a das ciências humanas. Esses profissionais divulgam pesquisas e reflexões em publicações especializadas, como livros ou imprensa. Essa parte aqui hoje é bem chata, viu? A gente vai só ler. Acho que nem vídeo a gente não vai assistir hoje. Então, o crítico de arte é aquele cara que vai lá no museu e ele vai analisar aquela obra que está exposta e ele vai dizer o parecer dele em revistas, em jornais, em cartas de jornais voltados para a arte. A gente vê muito em filmes, em novelas, esse crítico gastronômico, né? O cara vai num restaurante comê-lo e aí ele vai, depois que ele comer naquele restaurante, ele vai escrever a crítica sobre ele, dizendo se o restaurante é bom ou não, se o atendimento é bom ou não, se a comida é boa ou não. E aí publica, ou em jornal ou em revista. Se a crítica for positiva, o restaurante passa a ser bem visto, né? Se a crítica for negativa, aquilo é péssimo para o dono do restaurante, porque as pessoas deixam de frequentá-lo. Então, do mesmo jeito, é um crítico de arte. Ele vai nos museus, ele vai nas exposições para dar o parecer dele sobre aquela arte, né? Para que as pessoas sugerir para as pessoas irem ou não visitar a obra, comprarem ou não aquela obra.
Os pesquisadores acadêmicos, embora ocupem um escalão hierarquicamente superior em termos culturais, já que possuem um estatuto universitário e um currículo teórico, não são considerados os conhecedores mais influentes. Pelo contrário, em geral, eles mantêm-se à margem do mundo da arte, na fronteira entre o mundo da arte e o mundo do saber. Então, tem as pessoas, os estudiosos que fazem cursos de artes, né, os professores, os acadêmicos, que estudam arte, mas eles não são muito valorizados nesse meio, embora eles estudem esse tipo de conhecimento. Deixa eu ver aqui onde foi que eu parei. Os pesquisadores de arte precisam necessariamente ser publicados para... Pronto. O que eu fiz? Necessariamente ser publicados para que o saber possa se espalhar. Por isso, os editores são aqueles que balizam e definem o campo daquilo que os pesquisadores podem publicar. Dada a importância da agregação de valores a obras de arte, o trabalho dos jornalistas também é determinante para a projeção e construção da reputação dos artistas. Jornalistas especializados em arte que escrevem em sites de conteúdo cultural muitas vezes têm tanta credibilidade que se tornam formadores de opinião na área. Então, aqui ele falou em outras pessoas que trabalham voltados para a arte. Além do crítico de arte, tem os pesquisadores econômicos, que eu já falei, os editores, eles escrevem sobre... eles é quem ditam o que é que os pesquisadores podem ou não escrever, os jornalistas, que tem quase a mesma função de um crítico de arte, e o modo mais fácil de ter acesso a informações sobre a arte é, sem dúvida, por meio de revistas e jornais especializados, mas a visão de fotografias das obras ou a leitura de comentários não substituem a visão e a experiência do contato direto com as obras. Ele está dizendo que se você quer saber se uma obra é boa ou não, interessante ou não, você pode ir pesquisar sobre o que foi escrito sobre ela, mas isso jamais vai ser comparado ao fato de você mesmo ir lá conhecer a obra. Isso aí é algo óbvio, né? Você ler algo sobre uma determinada música é diferente de você ouvi-la, né? Você assistir um filme, você lê todos os comentários sobre um determinado filme, mas você só vai saber se realmente se ele é bom ou não se você o assistir. Às vezes você tem uma noção do que as pessoas estão achando, se estão gostando ou não, se ele é bom ou não, mas o mesmo você só vai saber se você for lá assistir. Numa situação intermediária entre os livros e os artigos de jornal ou revista, encontram-se os catálogos, cuja importância varia substancialmente, desde o pequeno folheto que qualquer galeria pode editar por ocasião de uma exposição, até o grande catálogo de uma retrospectiva em museu, ou o gigantesco catálogo que frequentemente exige a colaboração de um grupo internacional de editoras. Ele está falando aqui no sentido de catálogo, porque nem tudo que você tem para vender pode ser exposto, por exemplo. Então, é como revista, né? Um vendedor de Avon, ele não anda com os produtos da Avon numa mala, ele anda numa revista. Então, do mesmo jeito que acontece com a obra de arte. Os museus, eles têm os catálogos, além daquelas obras que estão expostas, ele tem um catálogo de obras, para galerias de arte, para que, quando alguém interessado for comprar, você mostre num catálogo quais são as obras que estão ali disponíveis. E aqui ele dá um exemplo no livro de uma revista, que é uma das mais lidas do mundo, sobre arte. É uma revista lá dos Estados Unidos, o nome dela é Art Forum, e ela, durante muitos anos, essa é de 2013, está mostrando as melhores obras de 2013. Durante muitos anos, ela teve um papel importante na divulgação de trabalhos de artistas, como de textos de críticos de arte. Então, esse mundo que movimenta, né, esse sistema, como está dizendo, econômico e simbólico, no sentido de crítica das artes, eles eram publicados aqui nessa Arte Fórum. Então, as pessoas que queriam saber alguma coisa, tinham interesse em saber algo, eles, antes de ir atrás da obra, eles viam tudo o que se podia saber sobre ela, todas as críticas que estavam sendo feitas sobre ela. Mas a maneira mais eficiente de respaldar um artista é por meio de exposições. Numa primeira aproximação simplificadora, poderemos enunciar 3 tipos de exposições: a de galeria, de museu e alternativas.
As primeiras, que é a de galeria, corresponderiam à dinâmica predominante comercial, tudo aquilo que se expõe numa galeria para venda, tá? Quando uma galeria de arte faz uma exposição de um determinado artista, ela está buscando lucro, que as pessoas conheçam aquele artista, vejam, vão visitar as obras e comprem. Essa é a função da galeria de arte. Já do museu, é a questão de apresentação mesmo, como diz aqui, uma consagração cultural oficial. Ele está só mostrando, né, o interesse de expor, por apreciar as obras, que muitas vezes não estão à venda. E a terceira, que é essa alternativa, é uma dimensão experimental, mais diretamente ligada à comunidade artística. Elas são expostas, né, pode vender ou pode só expor, né, o prazer de expor aquilo que você fez, necessariamente não para venda. Esse assunto é chato, né? Vamos falar sobre xilogravura. Xilogravura é um conteúdo que está na página 280. E aí eu pergunto para vocês: vocês sabem o que é xilogravura? Ah, Nunca ouviu falar, Ricardo? Aqui no Nordeste é muito falado assim, esse, esse conteúdo. Nunca que eu ouviu me lembro, falar. não. Nenhum de vocês ouviu falar em xilogravura? Já ouvi falar. Diz aí a mim o que é que você sabe. Eu não sei nada, eu só ouvi falar, mulher. Mas, rapaz, se eu disser, dá uma pista. É, cordel, lembra que vocês? Nada? Nadinha, mulher. Que ruim. Então vamos ver o que é xilogravura. Quando a senhora falar, eu lembro. Mentira. Mas eu Tô sabia. dizendo assim, O que é xilogravura? Bora ouvir. A xilogravura é uma técnica de produção e impressão de imagens que tem como base o princípio da gravura, que consiste na concisão de uma superfície para a construção de uma imagem ou escrita de um texto. De acordo com o dicionário, o prefixo xilo é grego e significa madeira, ou seja, trata-se de uma técnica de gravar sobre a madeira. Historiadores definem a xilogravura como uma técnica milenar. Acredita-se que sua origem seja chinesa, datada do século VI depois de Cristo. O método era utilizado para impressão de dinheiro e cartas de baralho. Com a invenção do papel, um dos suportes da xilogravura, a técnica passou a ser utilizada por diferentes nações como Japão e países europeus. A invenção do papel, em conjunto com a xilogravura, permitiu às diferentes nações a impressão de livros, escritos, documentos e outros recursos devido à possibilidade de replicação. No Brasil, a técnica foi inserida com a chegada dos portugueses. Eles a utilizavam para impressão de livros, mas também como forma de expressão artística, produzindo e registrando imagens do próprio país durante o período de colonização. A técnica se difundiu pelo país, principalmente no Nordeste, onde foi associada ao cordel. Resumindo, xilogravura é a técnica de gravura na qual se utiliza a madeira como matriz e possibilita a reprodução da imagem gravada sobre o papel ou outro suporte adequado. É um processo muito parecido com o carimbo. E aí, meu povo? Vão dizer a mim que já sabiam que era xilogravura? Ah, isso eu sabia. Ah, eu sabia, porque esquecido. Então vamos lá, resumindo, como diz a menina no vídeo. Resumindo, o que é xilogravura? Você pega uma madeira, um quadrado, geralmente é um quadrado. Deixa eu pegar aqui. Ai. Vamos imaginar que isso aqui fosse uma madeira. Aí você vai fazer o desenho, esculpir, né? Geralmente eles usam faca. Aí você esculpe o desenho. Aí você pega um pincel. Eu já vi eles passando aqueles rolinhos, né? De tinta. Todo preto, a tinta preta. Passa nesse
nessa madeira esculpida, e aí pegam e colocam em cima do desenho. E aí a imagem que tinha aqui na madeira fica no papel, tá? Isso é xilogravura. É muito parecido com o carimbo, porque eu não tenho nenhum carimbo aqui, mas o carimbo ele é em alto relevo também, e aí quando ele tem um contato com a tinta, que você pressiona no papel, fica gravado aquelas imagens que estão em alto relevo no carimbo, como eu disse ali. Isso é de milhões e milhões de anos, né? Não é recente esse uso da xilogravura. Quando a gente não tinha conhecimento, né, ainda de... Não existia ainda a imprensa, né? As máquinas de fazer material impresso, utilizava a xilogravura. E aí o pessoal aqui do Nordeste adotou como capa dos cordéis, né? O pessoal do o cordel é muito fácil, é você pega uma folha de papel ofício, dobra ela, e aí tem as folhas, e escreve os versozinhos do cordel. E a capa, que é um desenho, para você não estar reproduzindo o desenho, você faz, como eu disse, faz na madeira, esculpe, e aí cola como um carimbo, passa a tinta e cola nas capas dos cordéis, tá? Essa tecnologia, que é interessante, é uma tecnologia que foi criada para impressão em grande quantidade, chamada xilogravura, está lá no livro. Como vimos, a obra de Cildo Meirelles apresenta a utilização de imagens que foram reproduzidas por anos. A multiplicação e a possibilidade de circulação em diferentes meios fazem da imagem uma linguagem bastante popular e democrática. Entre os processos de gravura no sentido de imagem, a xilogravura, por ser a técnica mais antiga e apresentar o processo mais simples e direto, ocupa um lugar importante na arte. Ela é feita com materiais acessíveis, utilizando madeira como matriz, goivas como ferramentas para gravação e papéis de baixo custo para impressão, como o papel jornal e papel de seda. O melhor papel, porém, é o de arroz, que absorve a tinta de forma mais eficiente durante o processo. É interessante essa questão da acessibilidade. Qualquer pessoa pode pegar um pedaço de madeira e gravar, né, fazer esculpir ali um desenho. É simples. Acredita-se que a xilogravura surgiu no Japão, a gente viu isso no vídeo, no século XVI, em uma escola japonesa, onde gravadores, desenhistas, impressores e editores trabalhavam coletivamente para criar imagens com temas poéticos, dramáticos, épicos e históricos. Depois, essas imagens eram comercializadas a baixo custo e em grandes tiragens, o que tornou a gravura um processo de massa que decorava as residências da população. Mestres do desenho elaboravam imagens como crônicas do cotidiano da época. Para fazer uma xilogravura, o artista fez seu desenho sobre uma placa de madeira. Depois, com o uso de instrumentos específicos, chamados coivas, que possuem... Danada, eu parei. Que possuem lâminas e pontas afiadas em diversos formatos. Ele entalha, que é o que eu digo, esculpe, o desenho, criando imagens de alto e baixo relevo como um carimbo. Tem aqui, né, mais ou menos como é que funciona essa história da xilogravura. Também é possível fazer a xilogravura utilizando placas de isopor, como matriz e estilete, para esculpir, olha aí, o desenho em baixo relevo. Para imprimir as imagens, a gente passa a tinta com um rolo, foi o que eu também falei, feito de borracha. A tinta para gravura também é diferenciada. Ela é Pedro lá no WhatsApp, sei nem o que é xilogravura. Ele entra no meio da Ei, aula. já tô vendo a atividade, hein? Tô até Tá vendo aí imaginando a Também, viu? atividade já. Deixa eu Consegui ver imaginar o futuro. como vocês são. A tinta é espessa, mais oleosa que as outras, porque não pode escorrer. Você espalha a tinta com o rolo para não ficar excesso, e aí é só colocando o papel e a matriz, que é a madeira, nos papéis para você fazer a impressão. Tarefa de casa. Meu Deus, a aula só teve 21 minutos, uma aula que é para ter 1 hora. Vocês não dizem não jogam, não. Ave Maria, já tava imaginando, mas tá bom, né?
Eu gosto das suas aulas, são as únicas. É a única, viu, minha filha? É rápida e ligeira, é umas coisas. Quando a coisa é boa, eu ainda morro muito. Quando a coisa É é a única que eu vejo. boa, eu acabo Ô, logo. mentira. Vitória só assiste aula de artes? Mulher, eu assisto todas as É, aulas, só mas assiste a a de que eu artes. mais gosto é É da Ei, sua. não. Meu filho Ei, só assiste só, ela não tem ganhado prêmio. ei, Pedro, deixa eu dar uma boa notícia a tu. Tua preguiça ajudou, Oi. você ficou com 6, viu? Tu só fez uma atividade que faltava, Eita. de 5 passou para É 6, não, viu? professora. É a internet aqui, a gente mais do sítio. Ah, eu imagino. Porque a minha tem hora que é uma porqueira. Hoje ela não rodou, teve um dia aqui, Aí deixa é eu ter ruim pra aula de assistir. É vocês, ruim pra assistir aula. que ela só rodava. Mas bora lá, né? Em homenagem a Ricardo, tarefa de casa. É para copiar todas essas questões no caderno e responder, e aí manda as fotos. Manda todas as fotos. E cuidar que vocês já estão me devendo a primeira atividade, viu? Depois fica com a nota baixa. Essa atividade é pra fazer o quê, mano? Pra Menos dançar? eu, Daniel. Mulher, fique tranquila, essa aí vai sair bem bonitinha pra cima. Relaxa. Menos eu, É pra vai fazer o quê? botar Aquela outro atividade? vídeo. Qual a atividade? Da semana passada ou a de hoje? A da semana passada. Um vídeo dançando forró. Que é Um vídeo aí dançando dentro. quadrilha, Nem de fazendo forró eu balão, gosto. fazendo comida, tudo no mundo, sabe? É Eu uma fazer dessas não. coisas, Ricardo. Não é tudo em não, arengueira. Uma Pode dessas. fazer Pode Ah, é desenhar uma uma bandeira e delas. mandar foto? Não, coisa mais feia. Eu do nada quero uma foto de uma E eu vou fazer bandeira. o quê? E eu vou Já dançar disse, dançando quadrilha? forró, dança Decorar a forró. casa com bandeira, meu filho. Agora deu. Ou então enfeita a casa todinha com Aí bandeira. Aí eu dentro. aceito. E Apoio aí tá você ruim. Se eu faz. enfeitar a Vou casa lá aqui, amanhã vou rasga em outra tudinho. casa, tirar foto das bandeiras que tá bonita e eu mando foto. Pronto, aí tu manda pra mim, eu mando pra ela também. Por certo, eu não vejo que é a mesma bandeira. Mas, menino. Muda Ah, as é ângulos cores. diferentes. Ei, alguma dúvida, meu povo? Nenhum, Não. amor. Nenhum. Então, eu estou esperando ansiosa o vídeo e essa atividade, essas 7 questões. É sobre esse textozinho, tá? Bem chato, que fala sobre Eu não vou mandar não o vídeo, professor. o sistema simbólico da arte. Lógico que vai. Eu não sei nem dançar forró. Mas, menina, agora eu queria ver no mundo não saber. Arrocha aí uma menina e Eu vai não Tá. sei, a eu não sei dançar. se eu sei, mas eu não gosto. Ou então faz igual como é o nome dele? O Rei do Milho. Ela dançou mais a mãe. O Rei do Pronto, é Milho. o Mas mais só moço. dança quando tá bebo. Ei, pois É, Quem tá foi o rei do bom. milho que eu tô? Vão Quem foi? assinar o nome na lista. Deixa eu botar aqui lista de frequência. Espera aí, 2 minutos. Hein, Daiane? É o quê, Daiane. doida? Quem foi o... O rei Sim. foi Jonathan, do Foi oitavo eu fui a ano. rainha. Eita. eu soubesse tu que tinha não. mandado pra ser o rei do milho. Era outra Daiane, não era tu não. Não era eu, não. Eu fiquei pensando, não é tu não, é uma Daiane, mas é outra. Ei, vamos embora assinar o nome? Ou será possível que nem isso? Pode sair? Pode, Vitória. Dê tchau a mim antes. Tchau, fique com Deus. Um ótimo horário pra Amém. senhora. Que os alunos Ei, aprovem. tchau, viu? Brincadeira. Tchau, Tchau, fui. Tchauzinho. Tchau, dona Agatha. Tchau. Tchau. Cheiro.